Acordei hoje, 6 horas da manhã, naquela correria. Entrei no carro, eu tinha que estar 7 horas no Buritis. Eu tinha que levar o Felipe e tinha que levar o Rony, que ia fazer a parte técnica do culto que eu ia pregar lá, o louvor, a galera da igreja. Entrei no carro rapidão, porque ontem eu fiquei o dia inteiro em casa, recuperando do mal que eu passei aí nos últimos dias. A minha voz está assim, mais ou menos, por causa disso. E eu quero, inclusive, pedir desculpa a você por causa dessa voz estranha, assim, anasalada, mas não tem jeito. E eu sei que quando eu passei o dia todo preparando as coisas, eu praticamente não saí de casa ontem para nada. Eu fui cortar o cabelo ali com o Tiel só. E a Verônica passou o dia na rua resolvendo um monte de coisa, foi ao aeroporto, muita confusão. Não percebi que não tinha gasolina no carro. Passei na casa do Felipe, peguei o Felipe, passei no centro, peguei o Rony começou a atrasar o meu horário, eu já olhando para o Waze, precisando chegar lá no Batista do Buritis, já tinha escola funcionando, eu não sabia, o trânsito engarrafou. Quando eu cheguei perto do... Era onde, Felipe? Era ali, perto do antigo Chevrolet Hall, ali naquela região, ali do Sion. Eu olhei, o meu carro estava 0 quilômetro de autonomia. Eu fiquei desesperado. E aí, quando eu falei assim, Felipe, Rony, é o seguinte, vai acabar a gasolina e nós vamos pegar um Uber, vou deixar o carro aqui aonde ele parar, porque nós precisamos chegar no colégio, porque lá tem que começar na hora e não vai dar tempo. E aí eu acelerei, o carro já não estava indo mais, e o posto de gasolina ficou na faixa de lá, e eu tentando sair, não tinha como passar para outra faixa, e aí eu comecei a fazer assim no carro, falei, que isso? Eu falei assim, eu estou vendo se eu ajudo o carro. Aí eu olhei para o Felipe, ele estava esquisito, mas eu sei, ele falou assim, parei de respirar para ficar mais leve, eu falei, mas eu não sabia que quando você parava de respirar, você ficava mais leve, né, Felipe? Aí o Rony começou a rir lá atrás, e eu fazendo assim para ver se o carro ia, só que era morra acima. Quando chegou quase lá na virada do shopping, tinha um posto, eu olhei, R$7 o litro, eu falei assim, não, agora não tem jeito, né? Vamos por R$7 o litro mesmo. Falei, moço, põe R$100 para dar tempo de eu chegar no Batista. Saímos correndo, chegamos lá, 7h30, para o culto ia começar 8 horas, para montar som. Mas deu tempo. Mas qual que era o problema? O problema é que, quando a gente, às vezes, não percebe o quanto a gente corre, tem tudo. Eu tinha banda, eu cheguei lá depois da banda. Eu tinha a palestra. Eu tinha os técnicos. Eu tinha o público. Mas estava faltando o quê? A minha presença. Estava faltando exatamente a minha presença. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Existem pessoas que elas são incríveis. Elas sabem tudo, elas têm boa formação, elas têm bons projetos, elas conhecem do tema, elas têm boas ideias, mas sabe o que está faltando para elas? Presença. Falta presença. Falta nessas pessoas uma capacidade, uma habilidade de colocar para fora tudo aquilo que ela colocou um dia para dentro. E sabe, eu tenho observado que essa falta de habilidade, ela é percebida, que eu estou chamando de presença, ela é percebida muito rápido. E você logo já olha para a pessoa e já começa a fazer os seus julgamentos. E é interessante que a gente, às vezes, não valoriza os primeiros 5 minutos da sua chegada, por exemplo, em uma reunião. E quando você chega naquela reunião, às vezes você, por exemplo, está sendo aguardado naquela reunião para apresentar um relatório. Imagine você lá na sua empresa, tendo que apresentar um planejamento que você fez, ou uma prestação de contas de algo que você
que você vivenciou ali naquele mês, naquele tempo, e você está chegando, e as coisas estão ali na sua cabeça, você está concentrado, afinal, isso é sempre um pouco estressante, né? Você ter que apresentar, imagina você chegando ali para uma entrevista de emprego, onde as pessoas estão esperando a sua planilha ou o seu projeto, a simulação de um projeto para que você possa ser aprovado ou não para aquele emprego. Isso é um pouco estressante, é claro. E você chega e estão ali as pessoas que vão te avaliar e elas perguntam, e aí, tudo bem? E aí você, tudo bem, um pouco quente, né? Estou sentindo um pouco de calor, inclusive tem chovido por aí. E assim, você não tem assunto para começar. Naquele momento, as pessoas geralmente já decidiram se querem ou não dar atenção para você. Naquele momento, as pessoas já não estão mais tão preocupadas se você sabe ou não sabe. Mas elas logo podem perceber que estar com você no mesmo ambiente de trabalho não vai ser algo tão agradável. Que quando você precisar de conversar com um cliente, quando você precisar conversar com um outro funcionário, subordinado a você, você não vai ter tantas habilidades, você vai ficar falando de está chovendo, não está chovendo, São Paulo, você viu o vento? E sabe, isso é presença. E eu e você precisamos nos preocupar com isso. É importante. E talvez a gente valorize tanto aquilo que está dentro de nós, e eu quero fazer aqui uma ressalva. Isso não adianta ter presença e não ter conteúdo. O que eu estou dizendo é que nós temos o conteúdo, mas não temos a habilidade necessária para que as pessoas confiem que o conteúdo que nós temos é de fato relevante. E quando a gente fala dessa palavra, presença, eu quero trazer aqui para você uma definição sobre presença. Presença é fazer com que as pessoas se sintam à vontade. Presença é quando você chega num lugar e as pessoas se sentem à vontade com você, se sentem livres para conversar, se sentem livres para um diálogo, se sentem livres para um momento juntos. Sabe, se você quer se tornar um líder, se você quer se tornar uma pessoa que influencia de forma relevante, você precisa se tornar uma pessoa fácil de se gostar. Você precisa se tornar uma pessoa fácil de se gostar. Pastor, eu não importo se gostem de mim ou se não gostem de mim. Eu sou o que sou e pronto. Bem, eu discordo. E eu quero dizer para você que eu acho que a palavra também discorda. Quando você vai a Atos 2, 46 a 47, está escrito assim. Eles partiam, na verdade, 46 e 47, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olhem para cá. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu tenho um destaque nesse versículo. Qual é? E tendo a simpatia de todo o povo. Quando você olha para esse texto, você percebe que a igreja, ela começou simpática. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que nós que eu digo, a igreja evangélica brasileira, para as pessoas de fora dela, ela pode ser considerada simpática? Só que tem um probleminha. Nós somos a igreja.
Por que a simpatia? Por que ser gostável? Que palavra esquisita. Não, é tipo assim, né? Você entendeu, né? Acho que rolou. Por que que isso faz diferença? Por que faz diferença o fato de eu ser simpático ao outro ou não? Sabe, eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós, pastores, trabalhamos com o evangelismo por relacionamento, o que é o evangelismo por relacionamento? Existem alguns tipos de evangelismo. Vocês podem olhar para cá ou a gente vai esperar tudo acontecer ali? Né? Vamos esperar? Olhem para cá, por favor. Quando nós temos o evangelismo por relacionamento, nós passamos por um princípio. Que princípio é esse? Repita comigo. Primeiro, eu ganho a pessoa para mim. Depois, eu ganho ela para Jesus. Por que o evangelismo por relacionamento, ele parte desse princípio? Porque, primeiro, as pessoas precisam confiar em quem você é, para depois elas confiarem no que você diz. Será que isso não pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida? Quando você diz para o seu cliente, eu uso insumos de primeira qualidade, Edmar. Se ele confia em quem você é, ele confia em o que você diz. Mas se ele mal te conhece, por que ele confiaria em você? Então, nós precisamos ser pessoas confiáveis. E muitas vezes nós temos pouco tempo para que as pessoas adquiram essa confiança em nós. E essa presença, ela demonstra rapidamente para as pessoas, por algum motivo, se nós somos ou não somos confiáveis naquele momento. E sabe, meus irmãos, existe um livro de uma autora chamada Vanessa Van Edwards. Quem aqui já participou do Summit? Global Leadership Summit. A Vanessa, ela está em vários desses summits. Eu gosto muito dela, porque ela fala sobre esse assunto de sermos simpáticos, esse assunto de sermos agradáveis, e é baseado em alguns escritos dela, em alguns escritos do Craig Groeschel, que eu fiz esse estudo e que eu quero trazer para vocês hoje. E a Vanessa, esse livro dela se chama A Linguagem Secreta do Carisma. A Linguagem Secreta do Carisma. E eu quero dizer para você 5 frases, ou pelo menos, ela chamou de frases, eu estou chamando de frases, mas também eu estou chamando de atitudes, talvez, que são marcas de pessoas altamente carismáticas. Como que essas frases foram obtidas? A Vanessa é uma cientista, como tal, é uma pesquisadora, e ela desenvolveu, através da pesquisa e através da ciência, a conexão de observações via livros, podcasts, TED Talk. Quem aqui sabe o que é TED Talk? É um modelo de palestras de curto prazo, 12, 18 minutos, 15 minutos, aonde se desenvolveu a habilidade de comunicação direta e objetiva. Inclusive, eu estou precisando ser mais TED Talk também, né? Né, amor? Né, Ariadne? Todos nós, né? Estamos precisando melhorar. E no TED Talk, ela foi observando todos os vídeos de maior visualização histórica. E ela pegou essas palestras e ela pegou frases em comum que essas pessoas dizem, e ela encontrou 30 frases, e depois ela foi reduzindo, e trouxe aquilo para 5 frases. 5 frases. E eu quero sugerir que você compre esse livro, que você leia, inclusive eu já estou com ele comprado no Google Livros, lá, né, no material digital, mas eu quero que você parta comigo do seguinte princípio. Essas frases, elas são extremamente práticas e diretas, mas você também pode, em algum momento,
usar essas frases ou adaptá-las à sua realidade. A primeira coisa que as pessoas altamente carismáticas dizem é: eu estava pensando em você. Eu estava pensando em você. Sabe, quando as pessoas chegam num ambiente, chegam na sala, na sua sala, quando as pessoas chegam para uma reunião com você, geralmente, você sabe que aquela pessoa chegou, não sabe? Ou sabe que ela vai chegar? Geralmente. Então, Núbia, por exemplo, você tem a sua agenda de clientes. No dia anterior, você vai olhar ali a sua agenda. Você sabe que aquelas pessoas vão chegar. Naquele momento, você precisa começar a exercer a sua presença, realmente pensando naquelas pessoas, pensando em cada um dos processos que você está defendendo junto a elas, ou pensando, Vinícius, nos clientes que você vai atender. No meu caso, eu faço isso habitualmente orando pelas pessoas. Eu tenho a prática de orar. Inclusive, alguns dos irmãos aqui recebem de madrugada, de vez em quando, uma mensagem minha lá, 3, 4 horas da manhã: estou orando por você. É um hábito que eu tenho de lembrar, e às vezes eu me lembro das pessoas de maneira tão inusitada. Eu digo inusitada no sentido assim, do nada, sabe aquela coisa assim, Dan? Como é que chama, Dan? Do Neida. E aí eu falo assim, naquele momento, sabe o que eu faço? Eu oro pela pessoa, não sei o que está acontecendo, e via de regra eu mando uma mensagenzinha assim: está tudo bem? Irmãos, acontece cada coisa. E de repente eu encontro aquela pessoa: olha, ontem à noite pensei em você. E quando você diz isso para a pessoa, o que ela sente? Hein? Pertencente. Ela se sente pertencente. E isso é uma necessidade inerente da humanidade. Se sentir pertencente. É algo que faz parte da necessidade humana. E eu e você precisamos olhar para isso, irmãos, como algo muito importante. Porque eu e você, quando olhamos para essa atitude, nós não podemos olhar para ela como algo fingido. Nós não podemos olhar como algo forçado. Mas é algo real, de fato. Pensei em você. E isso cativa, isso conquista as pessoas. A outra coisa que a Vanessa levanta nesse seu estudo, não é exatamente uma frase, mas é o seguinte: transmita sinais de interesse. Transmita sinais de interesse. Isso, deixa eu ver como é que passa esse. Passou, ok. Foi lá que eu fiz assim ou não que eu bati? Não que eu fiz assim, então tá bom. Ô, gente, estou estreando hoje equipamento novo da igreja, estou aprendendo a mexer aqui, né? Então, transmita sinais de interesse. O que isso significa? O que você acha que isso significa? As pessoas têm que perceber que elas não são um objeto para você. As pessoas têm que perceber que, de fato, você se interessa. Como transmitir sinais de interesse? Uma das coisas mais interessantes é você dar rótulos positivos às pessoas. Rótulo positivo. Esses dias alguém falou assim comigo. Olha que rótulo mais interessante. Ele falou assim: pastor, você é o rei do WhatsApp. O rei do WhatsApp. Mas, de alguma maneira, nós, aqui na igreja, não temos nenhum meio de comunicação mais eficiente do que a minha lista de transmissão. Né? E quem está fora dela, geralmente está bem por fora do que está rolando. Né? Mas eu não coloco quem não pede, então, né, eu tenho 5 listas de transmissão. Cada lista de transmissão cabe 256 nomes. Né? Então, veja, é interessante. Mas é claro que eu estou falando aqui de um rótulo, né, mas às vezes a pessoa chega, né, e você fala assim, esse chegou, né, o meu amigo Ramon que está ali, né? Ramon, para mim, é o rei da planilha. As planilhas dele são tão incríveis que eu não entendo. Eu falo assim: Ramon, agora me explica. E ele senta do meu lado, não é assim, Ramon?
Porque as planilhas deles são tão completas e qualquer pergunta que eu faço para ele sobre um evento que nós organizamos juntos, ele não precisa pesquisar, não. Ele já está lá na abazinha lá da planilha. Isso é um rótulo positivo, Ramon. Você se sente bem ouvindo assim? Espero que sinta, senão desculpe. Né? Mas eu quero que você perceba isso. Por quê? Porque as pessoas, elas de fato são pessoas incríveis. E eu tenho a minha equipe, pessoas incríveis. Né? Paulo Vitor. Paulo Vitor é o cara do desafio. Ele sempre está querendo aumentar o nível do sarrafo. Ele é inconformado. Né? Ele não aceita que as coisas fiquem do mesmo jeito. Ele está sempre assim, não, vamos mais, vamos mais, vamos mais. E isso é muito importante, sabe por quê, irmãos? Porque trabalhar com Paulo Vitor é uma aventura para fazer coisas novas. É um cara incrível. E eu amo trabalhar com ele. Agora, a minha equipe, ela tem, além do Paulo Vitor, tem a Ariadne, né? A Ariadne, quem que ela é? É a pessoa mais criativa que eu conheço. É uma pessoa extremamente importante na minha vida há muitos anos. E se você quiser encontrar uma amiga fiel, o nome dela é Ariadne. É uma pessoa maravilhosa. Quando eu olho para o Gilbert é o homem mais disposto a socorrer, a ajudar, a cuidar de pessoas que eu conheço. E às vezes eu falo assim, Gilbert, presta atenção, estão explorando você. Mas ele é tão bondoso, que ele fala assim, você acha mesmo? Né? Sabe, meus irmãos, é uma coisa incrível quando eu olho para essa minha equipe, sabe? E eu quero dizer para você que Deus tem me dado gente nova, trabalhando comigo todos os dias. O Rafael é a pessoa que quer adivinhar, antecipar a necessidade de todos nós no escritório. O Rafael, ele tenta pensar antes de você. E olha que meu pensamento é acelerado. Mas ele está sempre tentando antecipar as nossas dificuldades, as nossas demandas. E quando você menos está pensando, está chegando o Rafael com um empadão, está chegando o Rafael com... hoje foi quibe com bacon, né? Ele chegou e falou assim, gente, eu sei que hoje vai ser difícil a gente ir em casa almoçar, então eu trouxe um reforço aqui. Ele está sempre... Olha aqui como é bom você ter na sua equipe uma pessoa que se preocupa com isso. O Fabiano, o cara mais guerreiro, disposto e animado, pau para toda obra, e ainda enfia o pé na jaca comigo nas minhas confusões que eu arrumo, tal Fabiano. Esses dias... Deu problema, você faz o quê? Aqui na igreja é assim. Cadê o Fabiano? Está aqui não? Ah, está ali. Liga para o Fabiano que ele vem cá. Outro dia eu falei assim, Fabiano, estou com um problema. O quê? Eu preciso estar em Uberlândia para fazer uma visita de 1 hora numa CTI. Ele falou assim, pastor, que hora a gente sai? Que hora que a gente saiu, Fabiano? 5, né? Saímos às 5 e chegamos de volta à meia-noite. Eu fiz a visita de 1 hora na UTI que eu precisava fazer. Fabiano, volante para lá e volante para cá e tal. No outro dia a gente tinha que estar aqui para trabalhar cedo. Pau para toda obra. Não cansa. Quando você vê aqui, cadê o resto? Fabiano. Felipe. Era você, Felipe, eu acho. Cadê? Né? Não, tenho não. Não, está aqui. Ó. Depois do Fabiano vem a Jô. Né? Jô, desembola aqui para mim, Felipe. Jô, você está trabalhando... Se você trabalha com a Jô, você está trabalhando com a pessoa mais gentil que você pode trabalhar. Pensa numa gentileza. Né? E outra coisa, eu conheço a Jô desde criança. E ela continua com a mesma alegria. Né? Felipe ali. Felipe é o cara. Né? E aí, Felipe, deixa aí então para mim. Felipe é o mestre das soluções. Né? Felipe é o mestre das soluções.
Se ele tem um problema tecnológico, chama o Felipe. É o cara das soluções. E eu ainda estou buscando alguma coisa para eu ligar para o Felipe e falar assim, Felipe, você conhece? Ele falar não. Porque tudo que eu pergunto, ele já conhece. Olha que coisa incrível, Felipe. Aí ele me liga e me dá uma aula. Ele é desse jeito. Hoje eu fui no carro conversando com ele, falei assim, Felipe, aquele vídeo que você me mandou ontem, aquele equipamento, não entendi nada. E ele foi, eu esqueci de olhar a gasolina, né, por causa que ele foi me ensinando o negócio de ontem. Né? Geomar Júnior, não desiste. Sempre quer achar algo novo, conhecer algo novo. Insistente lá, ó, vamos aprender, vamos avançar. Enfia a cara e na coragem, às vezes ele nem sabe e está ensinando. Né, Júnior? Né? É. E o Vini? O Vini é o garoto que gosta de aprender. Tem sede demais saber sobre Deus, é um faminto de aprender. Né? Aqui estão algumas pessoas da nossa equipe. Né? Nós temos aqui o Isaías, a Jordânia. Nós temos gente trabalhando conosco aí junto da tribo dos adolescentes, a Atos. Nós temos o pessoal do Fire. Nós temos uma galera, mas eu não podia escrever para todo mundo aqui. Eu peguei só o pessoal do dia a dia mesmo. E eu quero dizer assim que dar rótulos positivos é uma característica que você precisa desenvolver. Rotule as pessoas, abençoando-as. Olhe para as pessoas e fala assim, alguma coisa eu posso dizer sobre essa pessoa. Alguma coisa eu posso dizer sobre essa pessoa. Hoje eu cheguei lá no colégio, e aí eu estava conversando com uma das coordenadoras, e entrou uma menina da nossa igreja que trabalha lá, e ela falou assim, essa menina é diferente. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ela brinca com as crianças, ela é animada, ela dança com as crianças, ela é uma diversão. Um rótulo positivo. As pessoas gostam de ser percebidas. Se você quer marcar presença, diga às pessoas que você percebe as virtudes delas. Mas, qual é o nosso erro? Nós queremos fazer com que as pessoas gostem da gente. Sabe como? Falando da gente. Nós, quando chegamos num ambiente que estamos querendo conquistar as pessoas, sabe o que a gente faz? Fica falando da gente. Fica falando, porque eu fiz isso, eu fui aonde, eu viajei para não sei o quê, tal. Eu conheço umas pessoas assim que, aí ela começa a tirar o celular e começa a te mostrar foto, que você não está nem entendendo as fotos. E a pessoa fala. Às vezes a pessoa tem uma área de trabalho assim, muito específica, e ela fica falando daquela área de trabalho, você não entende. E ela quer falar dela, ela quer chamar atenção. Por quê? Porque ela quer conquistar você. Grave erro. Sabe como que você conquista uma pessoa? Falando menos e demonstrando interesse sobre o que ela tem a dizer. Nós precisamos entender isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos essa inversão da percepção. A nossa principal percepção precisa ser que as pessoas estejam atentas à nossa intenção de ouvi-las. A sua intenção de ouvir as pessoas é muito importante. E eu quero que você tenha uma pequena ressalva nesse processo. Pessoas extremamente tímidas ou introvertidas, às vezes se sentem invadidas quando você demonstra interesse por elas. Prestaram atenção nisso? Você demonstra interesse pela outra pessoa, fazendo algumas pequenas perguntas. E aí, você trabalha com o quê? E aí, você é de onde? Você mora onde? Como é sua família? Mas se você percebe que a pessoa é monossilábica, tipo assim, e aí, você trabalha com o quê? A pessoa fala assim, Uber. E olha para baixo, ela está demonstrando o quê? Ela é uma pessoa mais introvertida. Mas, quando você precisa conquistar uma pessoa introvertida, existe uma orientação interessante que nós podemos seguir.
encontre um ponto de interesse. Imagine, Lucas, eu sei que você não tem nada de introvertido, mas só faz de conta. Muito faz de conta. Imagine que o Lucas fosse uma pessoa introvertida. Então, Lucas, você trabalha com o quê? Uber. E aí, como é que eu vou entrar no assunto? Mas eu sei que o Lucas é baixista. Eu sei que ele toca bem e fala assim, Lucas, eu fui num evento essa semana, me lembrei de você. Vi um baixista, no estilo que você gosta, baixo de 5 cordas, de 6 cordas, aquele baixão, parecendo um pagodeiro. E deixa o assunto. Aí ele fala assim, me conta mais, me fala mais. Como é que era o baixo? Qual era a marca? E você encontra um ponto de convergência. Às vezes o futebol, às vezes a literatura, às vezes a arte. Nós precisamos estar atentos para que nós quebremos esse bloqueio da pessoa muito introvertida, usando esse ponto de conexão. Né? Agora, o terceiro ponto que a Vanessa ressalta para a gente é: você me ajudou. Você me ajudou. Sabe, meus irmãos, reforçar o valor da pessoa ativa uma reciprocidade emocional. Ramon, que planilha. Você me ajudou a entender o caminho que eu preciso tomar agora. Isso é uma gratidão reforçada por um elogio. Ao mesmo tempo você está agradecendo e você está elogiando a pessoa. E isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque você, ao fazer isso, você mostra uma retribuição e você retroalimenta a pessoa para que ela continue fazendo com excelência aquilo que ela vem fazendo. Então, se você tem na sua equipe pessoas que estão precisando de uma motivação para desenvolver um melhor trabalho, lembre-se de dizer o quanto que ela fez até aquele momento foi importante para a sua equipe, para o seu negócio, para aquilo que você está vivendo. Aquilo que ela desenvolveu junto com você. Isso retroalimenta a vontade dela de produzir mais e melhor. Há um texto na palavra que ele fala sobre isso. É interessante, ele está em Romanos 16, 3 e 4. Ele diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. O que ele está dizendo? Eles me ajudaram, eles me salvaram, eles me protegeram a minha vida. E ao me protegerem e a me salvarem, não só eu sou grato, mas todas as igrejas que eu pude alcançar. E eu falo para as igrejas e falo para eles, e ele está mandando um recado diretamente para essas pessoas. Saúdem Priscila e Áquila. Eu estou dizendo para vocês, Priscila e Áquila, que eu não esqueci do que vocês fizeram por mim. Vocês me ajudaram. Né? A quarta característica que nós vemos aqui, isso fez diferença para mim. Essa frase é um pouco diferente da anterior, porque ela demonstra um impacto. Ela demonstra um impacto. Ela demonstra que você tem um vínculo com aquilo com aquela outra pessoa. Que ela mudou um rumo. Que ela transformou uma realidade. Isso que você fez por mim fez diferença na minha vida. O texto que eu busquei, eu até usei ele na aula de semana passada de escatologia, é um texto de 2 Timóteo 1,16, quando o texto diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. E se tiver alguma mulher grávida aí esperando menino, tem uma sugestão de nome, né? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Olha, que palavra, dizendo assim, olha, que Deus retribua o que você fez por mim, porque você fez toda a diferença na minha vida. E para terminar,
a última palavra que essa pesquisa encontrou é: estou feliz por você. O que isso demonstra? Uma empatia. Uma empatia, uma percepção positiva do que o outro está fazendo, do que o outro está vivendo. Isso é muito importante porque nós precisamos aprender a celebrar a vitória do outro. Mas a nossa tendência natural é competir com a conquista do outro. Sabe, às vezes, é tão deselegante, tão desagradável ver a cara dos colegas quando alguém chega e diz: fui promovido. Será que você não é alguém que está perdendo a oportunidade de construir um caráter de conquistas, um caráter de alcançar vitórias, quando você fecha a sua cara, fecha o seu coração diante da vitória do outro? Talvez você não saiba, mas muita gente está vendo a sua reação. E a sua reação pode tirar você de ser o próximo da fila. Eu separei um texto, em 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós precisamos nos alegrar com a honra do outro, com a vitória do outro, com a conquista do outro. É tão interessante, alguns irmãos me ligam e falam assim: pastor, comprei um carro. Quando eu fui na igreja, quer te mostrar, vamos sentar no carro, a gente anda no carro. Outro dia eu sentei no carro do irmão, o carro fez massagem nas minhas costas. Mas eu vou levar esse poltrone para mim, pelo menos. Né? Que coisa legal. Outro dia eu estava de Uber, aí a Karen falou assim: pastor, quero te mostrar meu carro novo. Eu falei assim: dá para você me levar lá em casa? Aproveitei e ela me deu uma carona. Então, irmãos, a gente tem que aproveitar e celebrar junto com o outro. A gente tem que aproveitar no sentido de desfrutar a alegria da conquista do outro. Isso nos faz ter presença. Isso nos faz ter empatia. Agora, eu também quero falar sobre você, trazendo agora para um outro ponto dessa coisa da presença, voltando lá no início da nossa palavra, como quebrar esse espírito de medo diante do desconhecido, do inesperado ou do extremamente importante. Hoje eu estava conversando aqui com os nossos colegas aqui, pastores, a gente estava discutindo a tarde inteira sobre os temas que nós vamos ter nessas semanas, nesses dias aqui nessa semana, e a gente estava falando assim: imagine você sendo convidado para pregar num lugar ou para fazer uma palestra onde tem outros palestrantes incríveis. Quando você pensa lá no Summit, os palestrantes que vão palestrar, eles ficam sentados na primeira fila, assistindo o que o outro está fazendo a palestra. Imagina você ali 2 minutos para entrar, pensando como vencer esse medo. Como é que você vai sair dessa? Sabe, é natural que todo funcionário fique nervoso perto do chefe. É natural que todo liderado fique um pouco nervoso perto do líder. É natural também que toda pessoa fique ansiosa numa entrevista de emprego, que um palestrante fique inseguro nesse exemplo que eu dei. Mas sabe, irmãos, como líder, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não gosto que as pessoas se sintam assim quando estão perto de mim. Eu tento construir acessos às pessoas. Alguém um dia me perguntou assim, isso tem muitos anos, quando eu cheguei aqui na igreja: pastor, por que você não usa terno? É tão bonito. Eu falei assim: olha, o dia que a maioria dos irmãos que vier para o culto de terno, eu também vou usar terno. Mas eu quero diminuir as diferenças. Eu não quero sentar ali durante... antigamente, vocês lembram que tinha umas cadeiras assim? Eu não quero... Eu quero... não, pastor, mas as pessoas chegam no culto e não sabem nem quem é o pastor. Eu falei assim: amém.
vão olhar para Jesus, é melhor. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos diminuir essas diferenças, mas é inevitável que às vezes a pessoa, né, outro dia, um irmão da minha célula ficou responsável por dirigir o conteúdo da célula. E ele ficava assim, pastor, será que você vai estar lá? Não vou falar que é o Rafael, não, para não ficar com... Então, por que acontece isso? É natural, não é. Mas sabe que eu queria te contar uma coisa? Foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa é muito interessante. Eles pegaram 2 grupos de pessoas e eles levaram esses grupos de pessoas para um laboratório, uma pesquisa, e eles colocaram nessas pessoas moletons absorvedores, com características tipo flanelas, assim, mas absorvedores de suor. Eu sei que a pesquisa é meio nojenta, mas vai rolar assim mesmo. E aí, o primeiro grupo foi colocado para correr em esteiras. O segundo grupo foi colocado para saltar de paraquedas, sendo que nenhum deles nunca tinha saltado de paraquedas. Todos os 2 chegaram com os seus moletons completamente encharcados. E eles pegaram esses moletons e deram para as pessoas cheirarem, enquanto faziam um exame de tomografia, de ressonância. E essas pessoas, elas tiveram as suas glândulas iluminadas no exame, as suas glândulas do medo, quando cheiraram o suor dos que pularam de paraquedas. E não tiveram as suas glândulas acesas, destacadas, quando cheiraram os moletons das pessoas que suaram por correr. Sabe o que significa? Que medo tem cheiro. Por isso que os cachorros, quando vê a Verônica, vêm atrás dela. Ela está indo quietinha de um lado da calçada. O cachorro está lá do lado de lá. O cachorro vem certinho assim nela. Porque ela morre de medo de cachorro. Né? Quando a gente vai fazer visita à casa dos outros, às vezes é até constrangedor, porque ela dá um pulo assim, a pessoa, não morde, não, com aquele desespero, os apartamentos, os cachorros pulando em cima, com a confusão. Por quê? O cheiro do medo é percebido. Você já entrou numa sala que estava esquisito? Que você olhava assim, claro que eu não estou falando aqui de mau cheiro, no sentido literal, mas assim, vou dar um exemplo. Quando você entra numa sala de concurso, numa sala de Enem, numa sala... Quando você entra numa reunião, assim, que de repente alguém chamou uma reunião daquelas assim, que você não sabe o que é o assunto, quando você entra na sala, você percebe o medo. Então você, quando vai se apresentar, quando vai entregar um resultado, quando vai passar por uma entrevista de emprego, você precisa tomar cuidado, porque o medo que você tem será percebido instintivamente por quem está ali para te ouvir. Pastor, mas e aí? Como que a gente resolve esse problema? Como que nós vamos sair dessa enrascada? A primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, o primeiro antídoto contra o medo, contra a insegurança, é um trabalho duro. O primeiro antídoto contra o medo e a insegurança é a consciência de que você fez o que precisava ser feito antes de chegar ali. Que você estudou, que você trabalhou, que você se dedicou. Outro dia, uma pessoa que se tornou membro da nossa igreja recentemente, falou com o pastor Gilbert assim, pastor, sabe o que eu mais gostei nessa igreja? Eu gostei que aqui as mensagens são preparadas. Aqui as coisas são feitas com qualidade. Aqui as mensagens, você percebe que foi fruto de dedicação. Irmãos, uma mensagem de 30, 40 minutos,
ela requer, por baixo, 8 horas, 10 horas. Fora ensaiar a mensagem. Alguns irmãos que já me pegaram ali na minha salinha, ali pregando para mim mesmo, antes de entrar para o culto, pregar para o espelho, preparar slides. Hoje nós temos, graças a Deus, a nossa agência aqui na igreja que cuida dessa parte de artes. Mas no início, era a gente mesmo, preparando os nossos próprios slides. Ficava aquele jeito lá, que dá para ficar, mas era o melhor que a gente podia fazer. Quando a gente, aqui eu gosto muito de preparar ilustrações, os irmãos sabem disso, e aí você vai pensar, você vai buscar, você vai fabricar. Às vezes eu tenho que fabricar uma peça, por isso eu tenho que preparar com antecedência de 2, 3 semanas uma palavra. Porque senão eu tenho a ideia, mas não tenho tempo de colocar a ideia em prática. Você, quando vai para uma reunião, vai para uma apresentação, vai se expor, vai pregar o evangelho para alguém, você precisa ir seguro. Porque senão a pessoa percebe pelo cheiro que você não sabe o que você está falando. Por isso, estude, dedique-se, leia. Vamos rolar menos a tela do Instagram, vamos virar mais as páginas dos livros. Vamos ser mais intencionais no aprendizado. Podcasts, ouvi uma mensagem aqui, ouve de novo. Gente, o renovo de verão desse ano está lá no Spotify. Eu ouço eu pregando de novo. E eu falo assim, gente, eu falei isso e não estou vivendo. Preciso corrigir. Nós precisamos ser intencionais e adquirir essa capacidade. Sabe, às vezes, eu terminei de escrever um livro agora de homens. Em 30 dias eu escrevi o livro. Mas quantos anos de ministério com homens eu tenho naquelas páginas? Mas, pastor, de repente, eu estou lá na minha sala, recebo um telefonema, me acharam no LinkedIn, e marcaram para daqui 2 dias a apresentação de um trabalho. Eu não vou ter tempo de preparar. Eu não vou ter condições de ler nenhum livro. Como é que eu vou fazer? Qual antídoto eu vou usar? E eu quero te falar do segundo antídoto. Você precisa ter prova de sucesso. O que é isso? É o seu portfólio de vida. Você precisa saber que você não foi chamado ali por acaso. Você foi chamado ali por quê? Porque alguma coisa na sua vida chamou a atenção daquelas pessoas. Leve uma história com você de mudança de realidades. Leve uma história com você de transformação de vidas. Quais histórias admiráveis você tem na sua vida? E sabe, você provavelmente fez coisas importantes por outras pessoas. Você provavelmente transformou a vida de pessoas. Você provavelmente impactou a vida de alguém que entendeu que valia a pena ter você no time. E agora, o seu currículo, a sua indicação, chegou a algum lugar por causa daquilo que você faz. Sabe, 80% das vagas de trabalho preenchidas não são preenchidas através de currículo, são preenchidas através de indicação. Porque você tem uma história de sucesso. Essa noite, eu quero que você escreva, pelo menos, uma história de sucesso que você pode compartilhar a respeito do que você já viveu na sua vida. Não agora, mas na sua casa, em algum momento. E sabe, eu quero dizer para você que uma boa comunicação, ela não é por acaso. Ela é planejada.
E você precisa começar logo. Você precisa começar essa comunicação de maneira direta. Vocês viram como eu cheguei aqui hoje? Eu cheguei contando a história da gasolina, porque eu queria que você me desse um pouquinho da sua atenção. Mas isso não foi uma coincidência, isso foi planejado. Eu uso esse microfone, não é porque muita gente usa, mas é porque eu preciso das minhas mãos para eu poder falar com você, apontar para você, conquistar o seu coração, a sua confiança. Você precisa se dedicar a impactar a vida das pessoas, a gerar momentos emocionantes e emocionais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu quero fechar com isso agora. Talvez essa palavra você precise anotar. Conhecimento não leva a uma ação. Conhecimento mais emoção leva a uma ação. Conhecimento apenas não leva as pessoas a tomarem uma atitude. Mas quando esse conhecimento é associado a uma emoção, isso move as pessoas. Se você quer mover pessoas, se você quer influenciar pessoas, se você quer fazer com que as pessoas mudem de nível, não fique apenas entregando a elas mais e mais conhecimento, mas você precisa tocar a emoção dessas pessoas, porque a emoção faz que ela se incomode. Pastor, mas como que a emoção, o que é emoção? Às vezes a emoção é um desenho da infância que te lembra dos seus dias lá no... Mas eu quero dizer para você que duas coisas geralmente são as mais importantes para que você se mova ou mova as pessoas. As pessoas geralmente se movem por medo ou por desejo. Sabe, Duda, perto da sua bolsa aí, por favor. Perto da sua bolsa aí, por favor. Há um ano atrás, passei por uma situação muito complicada. E eu entrei numa crise de saúde. E eu passei 30 dias com uma dor de cabeça insuportável. Era um problema muito grave que eu estava tentando ajudar as pessoas a resolver, mas eram pessoas que eu tinha assim, um profundo envolvimento emocional, e essas pessoas estavam sofrendo tanto que eu não conseguia me desvencilhar daquela dor como pastor. E no final de 30 dias a Verônica falou assim: amor, se você não procurar um médico, você não vai conseguir. Eu não estava conseguindo concentrar para pregar. Ela falou assim: as pessoas estão percebendo, estão perguntando se você está bem. E eu cheguei no médico e ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu contei para ele o que estava acontecendo, um neurologista. E ele me pediu uma série de exames. E quando aqueles números chegaram, ele sentou comigo e falou assim: eu vou te dar um remédio. E isso vai acabar essa semana. Eu falei: tudo que eu preciso. Ele falou assim: não é. Ele falou assim: se você chegasse aqui com um alicate preso na sua mão, eu poderia te dar um remédio que resolveria o problema da dor que esse alicate está provocando para você. Mas eu preciso te fazer uma pergunta: quem vai tirar o alicate?
Se você quer continuar ajudando pessoas, você precisa cuidar da sua saúde. E ele me deu alguns dados ali, não muito animadores, pelo contrário. Eu estava pesando, há um ano atrás, 118 quilos. E eu cheguei no fim do ano com 114 quilos e 800. E eu preguei uma mensagem no dia 29 de dezembro, lá no Buritis de manhã. Eu não sei se alguém aqui estava lá, mas essa mensagem está gravada no Spotify também. E eu disse, no final de 2025, vocês vão me ver com muitos quilos a menos. Eu fui lá para ouvir a frase de novo essa semana, para eu não falar. Eu não sabia se eu tinha falado quantos quilos ou não, né? E aí, eu tenho aqui uma imagem, né, de hoje de manhã, né? Eu estava com 118,670 lá atrás, e hoje eu estou com 98, 20 quilos a menos em um ano. E a minha médica, eu falei com ela assim, doutora, eu vou chegar a 90 quilos até o fim do ano, esse é o meu objetivo. Ela disse assim, mas o meu é 80 até outro ano. Meus irmãos, o que move a sua atitude? Ou é o medo, ou é o desejo. Ou é a sensação de perder, ou é a inspiração de viver. Tenha medo de ser medíocre. E tenha o desejo de ser incrível. Quero convidar você para ler comigo esse texto. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama que está em você. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus abençoe você. Viva na prática da palavra.